Olá, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Hoje temos muita novidade, estamos começando uma série nova e eu tenho aqui a presença do irmão Anderson Velten, lá do canal História na Profecia. Olá, Anderson. Olá, saudação a todos os irmãos. Então, aqui no Adventismo Vivo e uma união com o canal História na Profecia. Vamos falar sobre profecia, vamos falar sobre Adventismo, vamos falar sobre Daniel, Apocalipse e também sobre o santuário, sobre a unção do santuário. O santuário foi ungido, não foi ungido. Não, Anderson, ultimamente muitas pessoas me perguntaram sobre esse assunto, não conheciam, pediram que nós pudéssemos explicar, acho que para você também, algumas pessoas entraram em contato. Então pensamos, olha, vamos fazer uma série de alguns vídeos aqui e a gente aproveita e fala toda a doutrina do santuário, sobre a sua concepção, desenvolvimento, também os críticos, como que os evangélicos encaram a doutrina, esse núcleo doutrinário adventista, e ali todos vão ficar contextualizados e nós crescemos no estudo da Bíblia, ok? Preparamos uma linha do tempo, será uma introdução agora, para nós entendermos a evolução dessa doutrina. Vejamos aqui a nossa linha do tempo. Vamos começar lá em meados de 1840 com Guilherme Miller. Guilherme Miller era um estudante das profecias e ele estudou ali Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e ele se deparou com as 2.300 tardes e manhãs. E até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ele entendeu que esse período equivalia a 2.300 anos e terminaria ali em 1843, 1844. E ele falou, algo muito importante vai acontecer, né? O santuário será purificado. O que era o santuário para Miller e seus seguidores? Era o planeta Terra. E o que era a purificação do santuário? A volta de Jesus. Jesus ia voltar, ia purificar esse planeta com fogo, teríamos então a nova Terra, mais ou menos assim. E o movimento se alastrou pelos Estados Unidos, muitas pessoas participaram, se envolveram, esperaram a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. Mas Jesus não veio. E aí no dia seguinte, nós temos este outro homem, Hiram Edson. Na manhã do dia 23 de outubro de 1844, ele e outros amigos se reuniram em um celeiro ali na costa leste dos Estados Unidos para orar, para rogar a Deus, Senhor, o que aconteceu? Nós estávamos tão certos, isso foi um movimento tão impressionante, por que foi que Jesus não voltou? Onde está o nosso erro? E ali depois de orar, eles evitaram uma via pública, passaram pelo meio de um milharal. E ali Hiram Edson narra ter visto no céu Jesus saindo do santo, lá no primeiro compartimento do santuário celestial, e entrando no segundo compartimento, o Santíssimo. E ele chama seus amigos, olha, eu acho que Deus já nos deu a luz, Deus já nos está dando a compreensão. Então ele e outros pioneiros, e eu vou destacar aqui o Owen Crozier, eles passaram a estudar o livro de Levíticos, o livro de Hebreus, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse e tentaram harmonizar as passagens, formaram um sistema que fosse harmônico, que explicasse os acontecimentos proféticos, tipológicos e escatológicos, né? E então, eles aqui estavam estudando, vou destacar o Hiram Edson e o Crozier, e outros membros também estavam estudando em outros lugares. Eu tenho aqui o livro do pastor Alberto Tim, O Santuário e as Três Mensagens Angélicas. E aqui neste livro, ele vai dar vários documentos, as revistas, os panfletos, né, do que se distribuía, as datas todas. É um livro muito completo, bem detalhado. Santuário e as Três Mensagens Angélicas, pastor Alberto Tim, publicado pela Unaspress. E aqui ele mostra que vários grupos, não só o grupo do Hiram Edson, mas outros grupos em outros lugares estavam estudando e chegando às mesmas conclusões. Agora acompanhe comigo. Em 1845, Ellen White, que na época era solteira, Ellen Harmon, teve uma visão e nessa visão ela confirmava, né, os estudos desses pioneiros.
ela viu o trono de Deus, ela viu o santuário, ela viu Jesus e o Pai, ela viu o Santo, o Santíssimo. Então é uma visão muito interessante que foi publicada no Daystar. O Daystar era um jornalzinho, né, que era distribuído naquela época, e esta visão também aparece no livro Primeiros Escritos, lá no capítulo, se eu não me engano, o fim dos 2.300 anos. Então, se você quiser ver essa visão, ela teve a visão aqui em 1845, em fevereiro de 1845, se eu não me engano. Aqui o pastor Tim detalha todas estas datas, ok? Aí, em 1846, o Owen Crozier publicou um artigo. Você vê aí a cópia original do jornal The Daystar, edição extra, 7 de fevereiro de 1846. E o artigo do Crozier aparece ali na primeira coluna à esquerda, né? The Law of Moses, que traduzido seria a Lei de Moisés. Nesse artigo, ele faz importantes, né, afirmações, é praticamente a consolidação ali de 2 anos de estudo da doutrina do santuário. Ali eles já conectam as passagens de Daniel, de Hebreus, de Apocalipse. Então, você tem de uma maneira mais consistente, a doutrina do santuário ali já está tangível, você já pode pegar, você já pode sentir, você já pode visualizar ali o todo e as suas partes se harmonizando entre si, ok? Tiago, o que é a doutrina do santuário? Muitas pessoas falam assim, olha, nós adventistas temos a doutrina do santuário, isso é uma coisa maravilhosa, né? A doutrina do santuário. Mas o que é a doutrina do santuário? Muitas pessoas pensam assim, olha, a doutrina do santuário é que no passado, né, havia lá uma tenda, as pessoas sacrificavam um cordeiro e esse cordeiro morria, né, para pagar os pecados do povo, mas na verdade o cordeiro é um símbolo de Jesus e hoje Jesus está lá no céu intercedendo em nosso favor perante o Pai. Olha, isso não está errado, essas afirmações todas, elas são bíblicas, elas fazem parte da doutrina do santuário, mas nós não podemos dizer que elas caracterizam a doutrina do santuário. A doutrina do santuário possui muitos outros elementos. Então, se eu disser só isso, eu não estou caracterizando. Essa não é, digamos, a doutrina do santuário. Apesar de que essa narração aqui faz parte, né? Você sabe que essa doutrina do santuário ela é muito criticada pelas pessoas que não concordam com o adventismo, inclusive dizem que o adventismo é uma seita, né? E apontam essa doutrina do santuário. Agora, que Jesus representa o Cordeiro, que Jesus ele morreu e está lá no céu, mas isso todo mundo concorda, né? Católicos, protestantes, isso não há dúvida. Tiago, então, o que é essa doutrina do santuário? Acompanhe no slide aqui 6 tópicos que vão ali marcar as principais características da doutrina do santuário. 1. Existe um santuário literal que está no céu e que não é o próprio céu. Então, não existe um símbolo, apenas uma ideia de santuário. Esse santuário é tangível, é literal, tem móveis, tem os compartimentos, ok? Não é o céu não é um santuário. No céu existe um santuário. Aqui, ó, esse santuário possui 2 grandes divisões, o Santo e o Santíssimo. 3. De 31, que foi o ano em que Jesus morreu e ascendeu aos céus, então do ano 31 depois de Cristo, até 1844, Jesus intercedeu por nós no lugar santo, primeiro compartimento. 4. Em 1844, Jesus entrou no Santíssimo, perante a Arca da Aliança, onde está a lei de Deus, dentro da Arca da Aliança, os 10 mandamentos, né? E ele entrou ali para fazer o quê? Para purificar o santuário. Então as 2.300 tardes e manhãs terminam em 1844. Quando o tempo se cumpriu, Jesus então deixa o primeiro compartimento e entra no segundo compartimento e inicia-se algo que nós chamamos de juízo. Olha só, no ponto 5. A fim de purificar o santuário, Jesus precisa realizar o juízo investigativo, que só envolve o povo de Deus, porque o julgamento dos ímpios ocorrerá durante o milênio. Ponto 6. No juízo ocorre o exame dos livros. Os pecados dos aprovados são apagados dos livros de registro.
e os nomes dos reprovados são apagados do livro da vida. Então veja bem, lá no céu existem livros, isso aqui está lá em Daniel capítulo 7, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então o que acontece? Quando a pessoa conhece a Cristo e ela aceita o sacrifício de Cristo, confessa, pede perdão pelos seus pecados, né? O nome dela é escrito lá no livro da vida. Só que exige-se dela agora que ela seja uma nova pessoa, que ela siga o Cordeiro, que ela abandone aquela vida do mundo e que ela seja uma pessoa agora transformada pela graça de Cristo. O seu coração será regenerado, ela foi salva para boas obras, essa é a expressão que os apóstolos usam. Agora, acontece o seguinte, a vida dela será avaliada no juízo para ver se de fato ela aceitou o sacrifício de Cristo ou se foi apenas uma confissão de boca. Lembrem-se lá do texto de Provérbios, né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, há uma avaliação dos livros de registro, há uma avaliação da vida do professo povo de Deus para ver se eles realmente aceitaram a justiça de Cristo, não apenas na teoria, mas aceitaram na prática, se a justiça de Cristo e a graça de Cristo os transformou e agora eles são um novo homem, se eles são uma nova pessoa, se o eu foi crucificado na cruz e se agora realmente Jesus está vivendo neles, ok? Então existe esse exame de livros e nomes entram no livro, né? Nomes são confirmados no livro da vida e nomes são retirados do livro da vida. Se houver pecados para os quais não houve arrependimento, aquela pessoa ela será riscada do livro da vida. Está lá em Êxodo, capítulo 32, verso 32 e 33, né? Algumas pessoas terão seu nome riscado do livro da vida. Então, existe toda essa avaliação aqui. Tiago, o que o juízo não é? Eu gostaria de fazer esse contraste, porque o juízo não é apenas uma auditoria. Algumas pessoas colocam, olha, já está tudo assim, né? Definido, tranquilo, quando a pessoa aceitou a Cristo, e ali só vai haver um processo de transparência, das pessoas mostrarem, né, tornarem público a coisa. Não, mas no juízo, olha, entram nomes e saem nomes. Realmente é um juízo mesmo que avalia a vida das pessoas e que verifica o que aconteceu mediante o que está nos livros de registro. Tudo bem? Nós voltamos agora para esse grupo inicial de pioneiros. Ele é um grupo maior, como eu já falei para vocês, aqui é só um resumo. Eu gostaria de ler um texto de Ellen White que aparece lá em Primeiros Escritos, falando sobre esse processo aqui, sobre essa construção da doutrina do santuário. Primeiros Escritos, página 258. Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente, ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que elas são recebidas. Continuação. De novo, fui conduzida às 3 mensagens angélicas. E vi a que alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência. Esta fora alcançada através de muito sofrimento e severo conflito. Faço aqui uma pausa para esclarecer que a doutrina do juízo do santuário, ela não vem da cabeça de Ellen White, não. Ela coloca aqui, olha, ela foi alcançada através de muito sofrimento e severo conflito. Neste livro, pastor Alberto Tim narra os diversos pioneiros que estudaram, compararam texto com texto, um tinha uma posição mais para cá, outro pensava um pouco diferente, até que isso foi sendo construído por meio de um grande esforço. Aí Ellen White depois tem uma visão que fala, olha, o que vocês estão estudando é isso mesmo, né? Deus está de acordo com isso aqui e, na verdade, não foi apenas, como você vai ver no restante do texto, uma sabedoria humana ali. O Espírito Santo estava trabalhando para ajudar aqueles homens simples a construir esse edifício doutrinário. Como diz Ellen White e o pastor Dr. Fernando Canali, ele enfatiza muito bem, é um conjunto harmonioso de verdades.
Vamos aqui continuar. Olha, Deus os havia conduzido passo a passo até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. Quem é que colocou esses homens sobre essa plataforma? Foi Deus. Então isso aqui não foi apenas uma elucubração humana, não. Nós vemos aqui Deus guiando o povo naquela visão do caminho estreito, onde aparece uma luz por detrás do povo. Ellen White diz, olha, essa luz é o clamor da meia-noite, eis aí o noivo, né? Sai ao seu encontro, está tudo junto aqui. Alguns tentam negar essa luz, mas é essa luz que permite o povo de Deus avançar no seu caminho. Vamos voltar ao texto. Vi pessoas aproximarem-se da plataforma. Qual plataforma? Essa plataforma inamovível, construída ali pelos pioneiros da igreja, sob a direção de Deus, a doutrina do santuário, tudo bem? Vi pessoas aproximarem-se da plataforma e examinar-lhe o fundamento. Alguns, com alegria, imediatamente subiram para ela. Outros começaram a encontrar defeito no fundamento. Achavam que se deviam fazer melhoramentos. E então a plataforma seria mais perfeita e o povo muito mais feliz. Olha, essa questão do santuário, essa questão aqui de Levítico, de Apocalipse, será que não podia mudar um detalhe aqui e ali? Então pessoas começaram a questionar aquela plataforma. Alguns desceram da plataforma para examiná-la e declararam ter sido ela colocada erradamente. O irmão Crozier e todos os aqui que estudaram, eu acho que isso aqui não está muito certo. Mas eu vi que quase todos permaneciam firmes sobre a plataforma e exortavam os que tinham descido a cessar com suas queixas. Pois Deus fora o mestre construtor e eles estavam lutando contra ele. Quem? Os que queriam melhorar essa firme plataforma. Veja aqui no primeiro slide. O que disse o anjo? Ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. Tudo bem? Primeira mensagem, temer a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Agora, passou-se o tempo e o que Ellen White disse que aconteceria, como ela diz lá no livro Evangelismo, pessoas iriam criticar, questionar a doutrina do santuário. Não tardou isso, né? Ali por volta dos anos 1900 aconteceu. Antes de 1900, nós temos ali o Dudley Kenwright, ele era um grande pregador, né, ocupou alguns cargos importantes na Associação Geral. Ele questionou o dom profético, questionou todo essa plataforma, esse edifício aí das 3 mensagens angélicas. Um pouco depois dele também apareceu o Albion Fox Ballinger, que ele teve até uma interessante discussão com Ellen White, muitas cartas foram trocadas, isso aí está documentado. Eles questionaram essa ideia de santuário, mas a igreja permaneceu, esse edifício permaneceu, eles eram aqueles que estavam olhando para o edifício e dizendo, olha, tem uma coisa errada, essa plataforma foi colocada erroneamente. E eles acabaram saindo da igreja e depois escreveram livros atacando a denominação também. Agora, tem algo interessante a se falar. Quem narra isso é o Raymond Cottrell. Quem foi Raymond Cottrell? Raymond Cottrell foi um dos editores do Comentário Bíblico Adventista. Ele conta que por volta de 1920, 1940, os adventistas tiveram contato com outras denominações, com teólogos de outras denominações. Eles foram estudar, fazer mestrado, doutorado em denominações evangélicas protestantes e eles começaram a ficar desconfortáveis com alguns dos argumentos utilizados para sustentar essa plataforma do juízo investigativo, do santuário, da passagem de tempo em 1844. E eles não conseguiam dar uma resposta satisfatória para algumas objeções que os evangélicos e alguns críticos da igreja faziam. Nesse período também, eles tentaram refinar o método de estudo da Bíblia, eles também estavam desconfortáveis com algo que eles chamavam de texto-prova, que seria, às vezes, a junção de 2 textos da Bíblia que não estão necessariamente falando sobre o mesmo tema, você junta 2 textos sem respeitar muito bem o contexto, Então eles queriam refinar e passaram, segundo as palavras de Raymond Cottrell, que foi editor do Comentário Bíblico Adventista, a adotar o método histórico. E ele faz questão de dizer que esse método histórico não é o histórico gramatical, que
os livros da denominação hoje defende, né? Estudamos o método histórico gramatical, não. Ele utiliza a palavra método histórico para querer dizer um método histórico crítico abrandado, alguma coisa nesse sentido, né? Que dá bastante liberdade ao intérprete. E nesse período, ele mesmo narra depois, né, que ele passa a questionar completamente a doutrina do santuário, né? E ele diz que quando eu estava como editor do Comentário Bíblico Adventista, eu não tinha resposta, não tinha tomado a decisão dele ainda, mas achava que aquilo era um barco furado. E não só o Raymond Cottrell, mas ele narra que muitos outros estavam com essas questões. Né? Uma das questões era assim, o princípio de Ano, isso é realmente um princípio, né? O chifre pequeno, como que nós vamos dizer que o chifre pequeno é Roma? Outra questão, a palavra ali em Daniel 8,14, no hebraico, não é a mesma palavra lá em Levítico 16 para purificar. Como que nós vamos responder isso? O F. D. Nichol até mandou cartas para os eruditos na época, alguém conseguia, né, resolver essas questões. Então eu quero narrar assim um contexto de dúvidas e perguntas e que as pessoas se sentiam desconfortáveis com essas dúvidas e essas questões. Então, nesse período, lá na Austrália, agora eu vou me movimentar para a Austrália, nós temos o William Fletcher, que ele questionou toda a doutrina. Quem foi o William Fletcher? Ele ocupou cargos de administração e ele também foi professor no seminário de Avondale. Depois dele veio o Robert Grieve, que era presidente da Associação Norte da Nova Zelândia. Então, pessoas em cargos importantes, ok? Então, essas ideias elas estavam aflorando bastante na Austrália e é nesse contexto que aparece uma pessoa muito conhecida, que é o doutor Desmond Ford, né? Tendo ali em 1980 o clímax da tensão entre a teologia de Ford e a teologia adventista do santuário. Vamos dar uma olhada nisso aqui mais de perto no próximo slide. Então, o Dr. Ford, ele estava ali na Austrália, ele se converteu na sua adolescência, ele leu vários livros de Ellen White antes de se batizar, né? E ali ele se batiza e decide servir a igreja. E ele, né, terminou um curso ministerial em 1950, ele passou a servir como pastor distrital, depois em 1959 ele conclui o seu mestrado lá na Universidade Adventista de Washington, mais à frente ele conclui o seu primeiro doutorado, né, ele volta para a Austrália e aí ele já está, né, com todas essas perguntas na sua mente, esses pontos difíceis em relação ao santuário. Eu gostaria de mostrar aqui a biografia do Dr. Desmond Ford, feita pelo pastor Milton Hook, publicado pelo Adventist Today. Então, aqui cita muitos documentos, cartas que ele mandava para a comissão revisora do santuário nos Estados Unidos, cartas para F. D. Nichol. Ele fala, olha, como que nós vamos provar essa questão aqui de Daniel 8,14, né? Então, esse assunto ele começou a trabalhar em sala de aula e muitas pessoas falaram, olha, o doutor Ford está colocando minhoca na cabeça dos alunos lá em Avondale, que tipo de pastores vão se formar? E a tensão, né, ficou muito forte na Austrália. A coisa tomou proporções grandes, membros faziam panfletos, distribuíam panfletos e cartas e livros, né? Então, nesse contexto, o Ford vai fazer o seu segundo doutorado. Agora ele vai para a Universidade de Manchester, né? Não é uma universidade adventista, é uma universidade muito famosa, muito prestigiada, e ali ele faz o seu doutorado sobre Daniel 8,14 com o F. Bruce, que é um teólogo muito conhecido, né, muito famoso aí no meio evangélico protestante. Ele termina esse seu doutorado em 1972 e ele volta para Avondale e agora ele é o chefe, né, o diretor do seminário de teologia. E a tensão vai se escalando cada vez mais. Então eles falaram assim, olha, vamos enviar o Dr. Ford para os Estados Unidos, porque aqui a expressão, né, ele é um peixe grande em um aquário pequeno. A Austrália não é um país tão populoso assim, né? A presença adventista nos Estados Unidos era muito maior. Então vamos enviá-lo para lá, vamos diminuir as tensões. E o Dr. Ford é enviado, então,
para a Pacific Union College em 1977 e passa a dar aulas de religião, aulas de teologia ali naquela escola. E ele era uma pessoa extremamente carismática, tanto na Austrália, né, quanto lá na Pacific Union College. As pessoas queriam assistir às suas aulas, né? Anciãos, pastores que já estavam formados, queriam ali ver o que ele tinha para falar sobre Daniel, sobre Apocalipse. Inclusive, ele tem muito material escrito, artigos de revista, livros sobre Daniel, sobre Apocalipse. Ele produziu muita coisa. Ele era um teólogo muito prestigiado na igreja. Inclusive, ele era a pessoa que a igreja utilizava para combater focos de heresias, focos, inclusive, de pessoas que atacavam o santuário, como foi o caso do Robert Grieve. Né? Mas agora ele está trabalhando essa questão do santuário lá nos Estados Unidos e a tensão também acontece. Ele era muito chamado para fazer semana de oração, para fazer pregação, era uma pessoa muito requisitada. E em um belo dia, né, em 1979, mais ou menos outubro, a Pacific Union College, né, a PUC, decidiu fazer um fórum, um seminário ali acadêmico sobre a doutrina do santuário e convidou o Dr. Ford para palestrar. E aqui foi o estopim da crise do santuário, né, 79 e 80. Por quê? Porque nessa palestra, e você pode acompanhar toda a palestra neste livro aí, ó, Seventh-day Adventist, né, o Juízo Investigativo e o Evangelho Eterno. Uma retrospectiva de 27 de outubro de 1979. É o próprio Desmond Ford que assina. E ele coloca a sua palestra, a palestra está transcrita, juntamente com a mesa redonda que houve no final, com os comentários, com tudo mais. Essa palestra é interessante porque ele abre a palestra dizendo assim, olha, eu recebo cartas de pessoas que não acreditam no princípio de ano, um missionário não sei o que diz que tem dificuldade com o 1844, cadê a data, né, essa outra data, o livro de Hebreus, ele se assentou à destra do trono de Deus. Então ele fala, olha, não é só eu não, existe uma pleiade aí, vários nomes, eu não vou revelar os nomes aqui, mas existe uma preocupação. Então, qual que é a sugestão? Mais ou menos, qual foi a sugestão que ele deu? Na verdade, tudo se cumpriu ali com Antíoco Epifânio, né? Jesus poderia ter voltado no primeiro século, não precisava esperar tanto tempo, mas ele desenvolveu algo ali chamado de princípio apotelesmático, que a profecia poderia ter múltiplos cumprimentos. Então, apesar do cumprimento principal ter ocorrido ali antes de Cristo, com Antíoco Epifânio e Judas Macabeu ali libertando os judeus do jugo grego, purificando o templo de Jerusalém, né? Apesar disso, podemos encontrar múltiplos cumprimentos, né, dessa profecia na história. E então, Deus em sua misericórdia acabou permitindo ali que Guilherme Miller e mais um grupo de pessoas que estudavam as profecias de Daniel, por meio de métodos grosseiros e argumentos não muito bem refinados, né, disseram que terminaria o tempo em 1844, essa ideia de santuário, que ele passou do santo para o santíssimo em 1844, apesar de não ser muito bem assim, Deus em sua misericórdia permitiu isso acontecer para reunir um povo que levantaria a verdade do sábado. Então, ele proclamava essa ideia do sábado e, né, apesar de que esse 1844, essa data e essas tipologias não estejam muito corretas, né, podemos entender isso também como mais um cumprimento ali de Daniel 8,14, né? Então, após ele dar a palestra ali, e houve as perguntas, houve uma reação muito forte na hora, no momento, né? Pessoas que falavam, olha que bom, eu sempre quis ouvir isso, outros, mas como é que você vai conciliar os textos? Então, esse material que aparece na tela é interessante, porque está tudo transcrito, né? Aquilo foi um terremoto teológico dentro da Igreja Adventista, porque um dos maiores teólogos, mais influentes, às vezes você tem eruditos e teólogos que sabem muito, são técnicos, mas que não têm apelo com a juventude, apelo com os membros leigos. Ele era reconhecido tanto pelo lado técnico quanto pelo lado carismático. Ele tinha um enorme apelo para com a membresia na igreja. E agora o que vão fazer? Né? Ele não vai mais dar aula aqui, ou a igreja vai mudar a sua posição, e como é que fica Ellen White, sabe? E houve aquele burburinho. Na época, o presidente era o pai
do atual presidente Ted Wilson. O presidente na época era Neil Wilson. Então foi conversado com a universidade, com a Associação Geral. Vamos dar uma licença para o Dr. Ford. Vamos dar 6 meses, deram um escritório, 4 outros pastores que serviram de auxiliar de pesquisa para que ele pudesse, né, verificar bibliotecas, materiais, né, etc. E vamos deixar então ele explicar o que consiste a sua tese. Então ele escreveu a famosa monografia de quase 1000 páginas, né? Então você tem uma cópia dessa monografia aqui na tela, né? Daniel 8,14, o dia da expiação e o juízo investigativo. Aqui você tem a tabela de conteúdos, o índice, né? Depois você pode paralisar o vídeo e olhar isso com calma. Então, depois que ele apresentou essa monografia, o pastor Neil Wilson convocou como uma espécie de concílio ali num rancho, né, numa propriedade chamada, na região chamada Glacierville, e ali aproximadamente 115 administradores, um pouco mais, um pouco menos, né, administradores e teólogos se reuniram para tratar desse assunto. Posso dizer que eles se reuniram em 6 grupos, cada grupo respondia uma bateria de perguntas, de questões, para saber o que realmente os teólogos da igreja acreditavam e se era possível haver um consenso. Então, ao final, foi expedido um documento, né, chamado Declaração de Consenso, a partir aí dos grupos de estudo, e depois também surgiu um documento chamado 10 pontos críticos, né? Alguns levantam a polêmica, que se esse documento foi votado, não foi votado. Então eu não estou querendo aqui fazer, Anderson, uma avaliação pró e contra Glacierville, o que aconteceu. Eu estou simplesmente contando, né, a história, a reação dos dois lados, né, das pessoas e como que muitos ficaram chateados com esse documento chamado 10 pontos críticos. Porque eles disseram, olha, o que foi aprovado na declaração de consenso não está nada contrário ao pensamento do Dr. Ford e a sua dissertação, diziam as vozes, né? Outros disseram, não, mas a posição teológica dele está contrária às crenças fundamentais que haviam sido aprovadas na Assembleia Geral naquele mesmo ano, na Assembleia de Dallas. Então, houve ali uma tensão muito forte, né? Você pode conferir um pouco dessa história nessa edição aqui da revista Spectrum. Tá ali, ó, Documentos de Glacierville, tem uma entrevista com o Dr. Ford. O Raymond Cottrell, que eu citei, ele escreve aqui. Interessante dizer que o Cottrell depois ele abandona completamente a ideia aí de santuário, ok? Então você pode acompanhar isso é algo conhecido. E qual foi a reação da igreja? A igreja, né, reuniu seus teólogos e uma comissão chamada assim DARCOM, que é Daniel and Revelation Committee, né? Ou uma tradução grosseira, Comitê de Daniel e Apocalipse, né? Ou Comissão Revisora do Santuário, como aparece em alguns livros. E eles publicaram uma coleção, né? Usualmente a gente chama essa coleção de DARCOM, né? Daniel and Revelation Committee. E aqui você tem vários volumes, olha, estudos selecionados de interpretação profética, William Shea, aqui o Holbrook foi o organizador, estudo sobre Daniel, aqui o Holbrook de novo, 70 semanas, aqui a Luz de Hebreus, aqui estudo sobre Apocalipse. Esses livros aqui são publicados pela Unaspress. E mais ou menos nesse período, e eu gostaria de falar de uma contribuição brasileira muito importante, foi a contribuição do Juarez Rodrigues de Oliveira. Quem é Juarez Rodrigues de Oliveira? Bem, Juarez é um brasileiro que na década de 80 estava acompanhando, né, de longe, ele estava aqui no Brasil, acompanhando aquela discussão que acontecia nos Estados Unidos. E diga-se de passagem, meu pai me conta, ele era estudante de um internato adventista aqui no Brasil, ele conta que, olha, na década, ali nos anos 80, todo mundo falava, o Ford fala assim, professores conversando em corredor, porta de igreja. Então esse assunto ele foi muito forte, porque foi a crise do santuário. E diga-se de passagem aqui que ela levou, eu não estou exagerando, não só dezenas, mas centenas de pessoas ao lado do Ford. Muitos pastores entregaram as suas credenciais. Houve ali cartas, né, abaixo assinados, né? Porque o que aconteceu com o Ford depois? As suas teorias não foram aceitas, ele perde
o seu emprego ali na Pacific Union College e depois ele perde as suas credenciais de pastor. Então Ford depois abre um ministério independente, um ministério de sustento próprio, onde ele mandava fitas cassetes, enviava sermões para as pessoas, fazia seminários, né? Se não me engano é Unlimited News, sobre o evangelho. Então ele virou o orador, né, desse ministério. E o Juarez estava acompanhando tudo isso de longe e ele leu aqui a posição do Darcon e falou, olha, eu acho que há algumas lacunas aqui que elas precisam ser mais exploradas, mais aprofundadas, principalmente a questão cronológica, a questão das datas, né? Então ele foi buscando bibliografia, foi procurando autores, astrônomos, né, foi juntando a questão cronológica com a questão arqueológica e ali, inevitavelmente, você vai parar dentro da astronomia e ele fez pesquisas em museus na Europa, conversou com astrônomos, com curadores, foi a algumas sessões da Associação Geral, né, então ele conversou com muita gente. Então o pastor Tim acolheu Juarez Rodrigues de Oliveira e falou, Juarez, você precisa aqui publicar essas suas pesquisas, e ali o NASP deu o apoio para o irmão Juarez e ele publicou, poderíamos assim, um resumo, porque a pesquisa dele é muito extensa, a pesquisa dele é muito profunda, e essa obra aqui que foi publicada inclusive em inglês, o título é Chronological Studies Related to Daniel 8:14 e 9:24 a 27. Aqui está a capa, isso aqui você baixa, se não me engano está no Centro-White ou no próprio site do Juarez, 70 semanas. Você baixa isso aqui gratuitamente, é um livro que foi feito para distribuir. Por que ele está em inglês? Porque esse livro foi feito para os teólogos da igreja como um todo. Mais uma vez, publicado aqui pela Unaspress. E quem faz a apresentação do livro é o Dr. Alberto Tim, está aqui no verso, você pode ler. Então por que eu convidei o irmão Anderson, que ele está aqui conosco, ficou calado esse tempo todo aí, eu estava fazendo esse resumo aí da doutrina do santuário, essa contextualização, porque é o seguinte, o Anderson conheceu o Juarez, o Anderson, eu posso dizer, umas pessoas que mais se aprofundou ali no material que o irmão Juarez produziu. O irmão Juarez tem muitos arquivos ali no site dele, você pode baixar, né? E ele é um assunto denso, esse assunto da cronologia profética, um assunto árido, né? Então, alguns anos depois, juntamente com o irmão Juarez, o irmão Anderson procura explicar aí essa pesquisa de Juarez de uma maneira citando mais pontos, né? Pontos que não foram abordados aqui, você pode ver aí pela quantidade de páginas, esse aqui eu acho que tem aproximadamente 200 páginas, esse aqui é mais espesso. Então aqui você vai ter muito mais imagens, muito mais gráficos, figuras para ajudar na compreensão do assunto e para mostrar por A mais B que esse edifício teológico, ele é firme, ele é sólido, não pode se mover um alfinete, as datas estão certas, desde o artigo ali, né, do Crozier, dos Milleritas, né? Eles estavam na pista certa, a linha certa. Então, você até vê na capa do livro, olha que capa interessante, você tem aqui o Irã Edson, olhando, no meio do milharal, olhando Jesus entrando no Santíssimo. Aí o título, A Astronomia e a Glória do Adventismo. Você pode ver isso aqui pela editora Luz do Mundo. Então, eu trouxe o Anderson aqui hoje para a gente fazer um bate-papo sobre o santuário, né, sobre alguns pontos, principalmente as críticas que são feitas à doutrina do santuário, como que os evangélicos encaram essa situação da igreja adventista, por que não aceitam, qual é a proposta. Anderson, eu já falei bastante, né? Eu gostaria então que você falasse um pouco para nós sobre... poderíamos começar com as críticas que são feitas à doutrina do santuário. Por que essa doutrina é tão polêmica no meio evangélico? Tiago, eu acho que a sua exposição sobre o histórico da doutrina do santuário, quando ela foi formulada, os críticos que surgiram no decorrer das décadas e a polêmica envolvendo Glacierville foi excelente, deu uma visão panorâmica de tudo isso. Também você mencionou o importante trabalho da Comissão de Daniel e Apocalipse, e o trabalho do nosso irmão Juarez Rodrigues de Oliveira, que cada vez mais está sendo reconhecido no Brasil e no mundo.
Para mim foi uma grande satisfação ter podido escrever o livro A Astronomia e a Glória do Adventismo. É um livro que trata de cronologia profética. É um livro que busca suprir aquilo que estava faltando para explicar a maneira correta de calcular os períodos proféticos das 2.300 tardes e manhãs e responder a algumas objeções, algumas críticas que são feitas no âmbito da cronologia profética de Daniel 8:14 e 9:24 a 27. Mas as críticas que o mundo religioso, em especial os evangélicos, fazem à compreensão adventista da doutrina do santuário são múltiplas. Você mencionou aqui na sua exposição algumas coisas, há críticas sobre a interpretação que os adventistas dão a Daniel capítulo 8, aos símbolos de Daniel capítulo 8, há críticas em especial à nossa interpretação sobre o período das 2.300 tardes e manhãs, o que seja a purificação do santuário em Daniel capítulo 8. Há críticas a esse respeito. Mas eu vou me concentrar aqui, vou priorizar as críticas que os evangélicos fazem à nossa compreensão tradicional adventista sobre a doutrina do santuário, com base em textos da Epístola aos Hebreus. Em especial, os evangélicos citam textos dos evangelhos, do livro dos Atos dos Apóstolos, mas, então vamos lá. Em especial, quais são os textos de Hebreus? Exatamente, eu vou me deter nisso. Eu vou destacar aqui 9 pontos que são suscitados pelos evangélicos. O primeiro ponto se baseia em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, nós temos aqui a declaração de que, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Como o texto diz, depois de ter feito a purificação dos pecados... tudo foi purificado na cruz. Exatamente. Os evangélicos dizem, olhem, o que os adventistas dizem não faz sentido, porque tudo já foi purificado na cruz, não restou nada para ser purificado posteriormente, e, portanto, a ideia de início de purificação do santuário em 1844 não faz sentido, não tem fundamento, dizem os evangélicos, e contraria Hebreus capítulo 1, versículo 3, é a primeira objeção que eu enumeraria, que os evangélicos suscitam, e que Desmond Ford também suscitou lá no final dos anos 70 e começo dos anos 80. A segunda questão que Ford suscitou, que os evangélicos mencionam bastante, é que o texto diz aqui, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E isso é repetido em outros versos. Então Ford... Mas por que esse ponto estaria uma atenção? Ele não se assentou mesmo à destra de Deus? Onde que está a atenção desse verso? A atenção que eles veem aqui é que para eles, quando o texto diz que Jesus se assentou à direita de Deus, é porque ele já deu o seu trabalho por concluído, terminado. Assentar-se à direita de Deus, quer dizer, já fiz todo o meu trabalho, agora me assento. Enquanto nós, adventistas, dizemos que ele subiu ao céu no ano 31 e ficou ali no primeiro compartimento, né? Deus, o Pai, estaria no segundo e ele só então ficaria ali no mesmo compartimento que o Pai após 1844. É mais ou menos isso? Então, na compreensão adventista, sintetizando de uma outra maneira, ou seja, com outras palavras, Jesus cumpriu aqui na terra aquilo que no cerimonial do santuário terrestre era representado pela morte dos animais, mas não aquilo que era representado pelo trabalho dos sacerdotes. Aqui na terra, Jesus cumpriu a parte do cerimonial que dizia respeito ao sacrifício, mas não o que dizia respeito à entrada do santuário para ministrar o sangue.
E para os evangélicos, não. Jesus, quando ele morre, ressuscita, sobe aos céus, ele já terminou o trabalho, ele se assenta à direita Então de Deus. não há juízo. O juízo foi na cruz. E não há mais nada para fazer. Ele não faz mais nada. Ele não tem nenhuma obra salvífica lá no céu depois do ano 31. Ele não realiza nenhuma obra importante. Ele se assentou agora só esperando o momento de voltar, de regressar, de se manifestar em glória e majestade e estabelecer o reino de maneira visível. Um outro ponto que os evangélicos suscitam, contrariamente à nossa compreensão, é baseado em Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então o que os evangélicos dizem, olha, quando Jesus subiu aos céus, ele já compareceu diante de Deus. Portanto, dizem os evangélicos, ele já foi ao Santíssimo. Ele não esperou até 1844 para comparecer diante de Deus no Santíssimo. Eles leem nas entrelinhas de Hebreus 9, 24, que o texto esteja dizendo que Jesus já foi ao Santíssimo quando subiu aos céus no ano 31 e não teve que esperar até 1844 para comparecer diante de Deus. Então tudo bem, vai anotando aí. Vamos ver essa é a terceira, essa é a terceira objeção baseada em Hebreus. É claro que existem outras objeções. Aqui nós estamos destacando as objeções baseadas em Hebreus. A quarta objeção que eles suscitam, talvez seja uma das mais conhecidas, é a que se fundamenta em Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20. Além do véu. Exatamente. A qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu. Ou seja, nossa esperança que penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como o texto diz que ele foi como precursor para além do véu, e como no Antigo Testamento essa expressão ocorre em Levítico capítulo 16, versículo 2, para falar do lugar santíssimo, não somente ali, mas especialmente ali, para falar do lugar santíssimo e do dia da expiação, dizem os evangélicos, quando Jesus subiu ao céu, ele já foi além do véu, do segundo véu, o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo, ele já foi além do véu, ele já foi ao Santíssimo para cumprir tudo o que dizia respeito ao dia da expiação. Então, para os evangélicos, o dia da expiação já se cumpriu plenamente, totalmente, na cruz e na sua ascensão definitiva aos céus. E Ford encampou essa ideia. Por isso que se nós resumirmos a doutrina do santuário apenas no cordeiro que era imolado e no cordeiro que agora representa Jesus, não haverá nenhuma diferença. Estamos em total acordo entre a nossa compreensão adventista e a compreensão evangélica popular. Se nós resumirmos a doutrina do santuário, é isso. A doutrina do santuário é muito mais que isso. E eles, então, suscitam esse texto, especialmente esse texto de Hebreus 6, versos 19 e 20, para dizer que, quando Jesus subiu aos céus, ele já foi ao Santíssimo, cumprindo a tipologia do dia da expiação. E que, portanto, 1844 não significa coisa nenhuma. Dizem os nossos críticos, dizem os evangelhos, e também dizia Desmond Ford com respeito à exegese da carta aos Hebreus. Vamos para o próximo ponto. O quinto ponto, eu diria que é um dos pontos mais complexos, mais sofisticados, e é um dos mais importantes na argumentação de Desmond Ford. É a argumentação dele baseada em Hebreus capítulo 9, versículo 8. Mas aqui, em Hebreus 9, verso 8, não basta ler somente o verso 8, eu preciso fazer um pequeno resumo. O que Ford dizia? Ele dizia o seguinte, olhe, os versos 1 a 5 de Hebreus 9, versos 1 a 5, descreve o santuário terrestre. O verso 2
diz que o tabernáculo anterior, o primeiro tabernáculo, era chamado de lugar santo, onde estava a exposição dos pães, onde estava o candelabro de ouro com o incenso. E aí ele diz que o verso 3 diz que por trás ou atrás do segundo véu encontrava-se o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Então aqui é uma coisa interessante, esse argumento do Ford é mais sofisticado, precisa de mais atenção. Ele diz o seguinte: o lugar santo era um tabernáculo, porque Hebreus diz o tabernáculo anterior era o lugar santo. E o lugar santo dos santos é um segundo tabernáculo, porque ele fala, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Então ele descreve como que era o santuário terrestre. E aí ele chama a atenção dos versos 6 e 7. Vamos ver o que diz aí, Hebreus 9, versos 6 e 7? Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, o que Ford observou aqui? Que no verso 6 é dito que os sacerdotes entram no primeiro tabernáculo. Aqui aparece primeiro tabernáculo, a expressão primeiro tabernáculo. E no verso 7 é dito que o sumo sacerdote entrava no segundo, querendo dizer segundo tabernáculo. E aí ele observa que a carta aos Hebreus, pelo menos aqui, está chamando o lugar santo de primeiro tabernáculo e o lugar santíssimo de segundo tabernáculo. E aí Ford arremata o seu argumento com o verso 8. É o verso 8 que é o verso Nós adventistas relevante. pensamos em primeiro tabernáculo terrestre, o santuário terrestre, e segundo tabernáculo celestial. o celestial. Aí aqui Exatamente. o que ele está dizendo, ó, o primeiro tabernáculo é o primeiro compartimento e o segundo tabernáculo o segundo compartimento. Veja que é uma leitura bem diferente do que nós estamos acostumados a ouvir na igreja, né? E até aqui, pelo menos até o verso 7, o que ele destacou realmente está no texto. Realmente é o que está no texto. Qual verso? O verso 8, Hebreus capítulo 9, versículo 8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, o que Desmond Ford observou aqui? Qual foi o raciocínio engenhoso, um raciocínio interessante, um raciocínio sagaz, complexo, sofisticado, que ele desenvolveu aqui no verso 8. Ele leu, querendo com isto, ou seja, querendo com o que ele acabou de dizer, com o que acabou de ser dito, querendo com isto, dar a entender o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo quer dar a entender com esse sistema de funcionamento do santuário em que sacerdotes trabalham no primeiro tabernáculo, o lugar santo, e que o sumo sacerdote entra no segundo tabernáculo, o lugar santo dos santos. O Espírito Santo quer dar a entender com isso que o caminho do santo lugar, e aqui outras traduções vertem como santuário, que seria a tradução mais correta, que o caminho do santuário não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Bem, nós adventistas, numa leitura simples e sem dificuldades, vamos entender, olha, o caminho do santuário celestial não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo, o tabernáculo terrestre, continuava erguido no sentido de tendo validade. Quando Jesus Cristo, nós entendemos, compreensão adventista, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, dando a entender que o santuário terrestre tinha perdido a sua validade. Ele já tinha cumprido a sua tarefa, o seu objetivo, e assim tinha perdido a validade. E agora sim o caminho do santuário celestial tinha se manifestado, porque agora os sacrifícios de animais não teriam mais nenhuma razão de ser,
o trabalho dos sacerdotes terrestres também não eram mais necessários, então agora sim Jesus poderia subir aos céus como o verdadeiro sumo sacerdote do santuário celestial, e o santuário celestial poderia entrar em funcionamento, em operação. Essa seria a compreensão natural que todo adventista teria, uma leitura simples, fácil e direta. Desmond Ford não chega a discordar disso, ele não discorda disso, mas ele disse, olhem... Essa é uma leitura grosseira. Simples demais, simples demais. Há mais coisa envolvida aqui. Desmond Ford observou, ora, no verso 6, a expressão primeiro tabernáculo foi usada para falar do lugar santo. E agora, aqui diz o verso 8, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ora, mas primeiro tabernáculo, na linguagem de Hebreus, dizia Ford, é o lugar santo. Então, Desmond Ford concluiu, então o que acontece aqui é o seguinte, o lugar santo, primeira divisão do santuário terrestre, era um símbolo do próprio santuário terrestre todo, dos seus sacerdotes, dos seus sacrifícios de animais, de lugar santo, lugar santíssimo, com véu separando o santo de santíssimo. O lugar santo do santuário terrestre era um símbolo do santuário terrestre todo, era um símbolo do cerimonial do Antigo Testamento. E aqui Ford diz, o que o texto está querendo dizer é que o caminho do santuário celestial não se manifestou enquanto o santuário terrestre continua erguido, mas o santuário terrestre era representado pelo lugar santo e o santuário celestial era representado pelo lugar santíssimo. Então, no santuário da terra havia lugar santo e lugar santíssimo. O lugar santo representava o santuário da terra, com o cerimonial terrestre. E o santíssimo? Representava o santuário celestial, com as coisas celestiais. O véu no meio significava que o sistema da terra era um sistema limitado, de acesso limitado a Deus. E então ele dizia, olha, com esse santuário da terra, o Espírito Santo está querendo nos mostrar que enquanto nós estivéssemos no sistema judaico, o acesso a Deus era limitado. Mas, morrendo Jesus Cristo, o véu do santuário se rasgando de alto a baixo... Agora nós temos acesso ao Santíssimo. Agora nós temos acesso ao Santíssimo. E quando Jesus então vai ao céu, ele vai a um santuário que não tem mais separação entre santo e santíssimo. Ele vai ao santuário, ele vai ao Santíssimo, ele vai diretamente à presença de Deus. É um único compartimento. É um grande único compartimento. Sem divisória. Santo e Santíssimo agora formam um só grande ambiente e Jesus então vai diretamente à presença de Deus sem nenhuma limitação de véu. É isso que Ford interpretou de Hebreus 9:8. Talvez um dos argumentos mais engenhosos que ele apresentou em contradição à compreensão tradicional adventista de que Jesus primeiramente ministrou até 1844 no lugar santo e só a partir de 1844 ele foi ao Santíssimo para ministrar naquela segunda divisão do santuário do céu. Então essa é uma das observações mais engenhosas de Desmond Ford a respeito da doutrina do santuário. Uma outra observação que os evangélicos suscitam a respeito desse tema, contrariamente à compreensão tradicional adventista, se baseia na tradução que aparece em algumas Bíblias para Hebreus capítulo 9, versículo 12 e também Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Aqui em Hebreus 9, 12, veja aí, Tiago, o que está escrito. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, como aqui na Almeida Revista e Atualizada, em algumas outras traduções aparece, entrou no Santo dos Santos, entrou no Santíssimo, eles se baseiam nessa linguagem. Também lá em Hebreus 10, verso 19,
A Almeida, Revista e Vamos Atualizada, lá. traz uma linguagem semelhante. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Exatamente. E aqui nós já entramos em mais uma observação que os evangélicos fazem de ataque à compreensão adventista da doutrina do santuário, quando o texto diz que nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Esse é um ponto que eles suscitam, que pela carne de Cristo, na cruz de Cristo, nós podemos entrar além do véu. Pois é, eu quero saber como é que a gente vai responder isso aqui, que o nosso ouvinte talvez já está ficando preocupado, porque a doutrina adventista diz que Jesus entrou no santo, e aqui está dizendo que ele entrou no Santo dos Santos. Precisamos responder a tudo isso, mas para completar, faltam ainda dois argumentos então, que são suscitados. Um é o de que em Hebreus 9, versos 12 e 13, você já leu o verso 12, o verso 13 diz, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados o santifica quanto à purificação da carne, eles dizem, olha, o texto está falando de bodes, de bezerros, de bodes e touros, são os animais que eram usados no ritual do dia da expiação. Então, Hebreus está falando, e Desmond Ford destacava esse ponto, do cumprimento antitípico do cerimonial do dia da expiação por ocasião da morte, ressurreição e ascensão definitiva de Jesus. Eles suscitam também Hebreus capítulo 10, versos 1 a 4. Vamos ver o que diz aí Hebreus capítulo 10, versos 1 a 4? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciências de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, nesse texto aqui, os evangélicos e também Desmond Ford destacam que o verso 4 também fala de touros e bodes, que para eles são animais que eram usados no ritual do dia da expiação, o que indica na compreensão dos evangélicos, que o tipo do dia da expiação se cumpriu totalmente ali na cruz do Calvário, na morte, sepultamento, ressurreição e ascensão definitiva de Jesus. Mas eles também destacam, como Desmond Ford também fazia, que o verso 1 fala de sacrifícios que ano após ano perpetuamente se oferecem. Okay. E que o verso 3 fala que nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Desmond Ford dizia, esses versos, o verso 1 e o verso 3, estão falando de sacrifícios anuais, e esses sacrifícios só podem ser os sacrifícios do dia da expiação. E, portanto, a carta aos Hebreus tem como seu foco o ritual do dia da expiação, que, portanto, se cumpriu plenamente quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, não restando nada para E entrou direto no Santo Santos, entrou, né? Porque diretamente o dia da expiação... Entrou diretamente no Santo Santos para já completar, terminar a sua obra, que aliás já tinha terminado na cruz. Para eles, Jesus sobe ao céu, se assenta à direita de Deus, indicando que o trabalho já terminou e que ele só agora aguardaria o momento de sua manifestação gloriosa no segundo advento. Então, com respeito à carta aos Hebreus, esses 9 pontos são os principais argumentos suscitados pelos evangélicos contrariamente à doutrina adventista do santuário celestial e do juízo investigativo, e também foram pontos que Desmond Ford suscitou para abandonar
a nossa compreensão tradicional a respeito do tema. Mas e o santuário? Foi ungido, não foi ungido? Essa também é uma questão que precisa ser enfrentada, precisamos tratar desse assunto. Como explicamos no início, isso aqui é uma série e a gente não vai falar simplesmente de um ponto específico, porque o nosso desejo é que você compreenda todo esse edifício doutrinário, você compreenda como Daniel e Apocalipse se interrelacionam com Levítico e com Hebreus. Tudo bem? Então, vamos encerrar a primeira parte aqui. Inscreva-se no canal Adventismo Vivo, inscreva-se no canal História na Profecia, né? Você está cheio de dúvidas, como que nós vamos responder esses textos, esses 9 pontos aqui do livro de Hebreus. Isso continuará a ser debatido no próximo vídeo, segunda parte, né? E lá mais para frente, quando nós entendermos o todo, vamos poder entrar em outras particularidades, né, do ministério de Cristo, geograficamente, onde que Jesus está, onde que o Pai está, o santuário foi ungido ou não foi ungido. Fique conosco e que Deus os abençoe.